Boa noite, amigas do ABC, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa ABC online, né? A gente pode estar à distância, mas estamos perto em oração e amor. Então, que todas se sintam acolhidas mais uma vez no nosso programa. Esse mês, acho que como todas sabem, né, está sendo enfatizado o mês do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, né? Onde está sendo cuidado, conversado, estudado essa parte muito triste, né? Que existe mesmo, existe bastante no Brasil, em toda parte do mundo, né? A questão do suicídio. Pessoas ficam doentes, né? Pessoas ficam com problema psicológico e vem essa parte muito triste que é a parte do suicídio, que é bem enfatizada agora no mês de setembro aqui no Brasil. Então, pensando nisso, eu pensei em chamar uma pessoa bem especial, uma pessoa que sabe mais do que eu sobre esse assunto, para conversar um pouquinho com a gente na saudação do programa hoje, para falar um pouquinho mais o sentido, o trabalho do Setembro Amarelo, como funciona. Então eu convido vocês para nós escutar com carinho o que ela tem para dizer para nós. Um beijo abençoado, fiquem com Deus e aproveitem o programa. Vamos aproveitar o que essa pessoa tem para falar para nós e depois a palavra da Zê também, o que na Bíblia, o que Deus pensa a respeito desse assunto. Um abençoado programa para todas, fiquem todas com Deus. Vamos lá, beijo. Boa noite, queridas amigas buscando a Cristo, tudo bem com vocês? Então, a convite da Simone, eu trago algumas palavras para a gente refletir, saudá-las também, que tem a ver com o mês que nós estamos vivendo, que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele não é somente uma modinha, algo que é criado sem sentido, ligado a alguma cor, algum movimento, tá? Ele é algo mundial e ele foi criado com o objetivo de conscientizar as pessoas, a população sobre o suicídio e mostrar que se a pessoa tem um acompanhamento, pessoas que as apoiem, 90% dos casos do suicídio ele pode ser evitado. Hoje o suicídio é um problema, sim, de saúde pública. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida e no mundo todo, a cada 40 segundos uma pessoa está tirando a sua vida. Então, isso que já é um cenário bem ruim nesse sentido, piorou e se agravou agora durante a pandemia. Isso porque as pressões emocionais estão muito maiores, tanto devido ao isolamento, onde as famílias estão tendo que se reinventar, ter uma nova rotina, ou tem que dar um jeito de lidar com tudo isso que surgiu devido à pandemia, mas também as pressões do trabalho, com home office ou não, tendo que trabalhar, tendo que cuidar de pessoas que estão com um estado de saúde mais comprometido, também o próprio medo da doença, de ser acometido, a questão de não podermos nos encontrar como a gente realmente gostaria, a questão dessa solidão, mudanças de rotina, são muitos desafios que surgiram e muitos de nós, para não dizer todos, né, não estávamos esperando ou preparados para isso. E isso agrava muito esse cenário de saúde mental das pessoas. Por isso que falar sobre isso é importante. Até porque nós, só porque estamos na igreja, não quer dizer que nós não seremos acometidos ou não conhecemos de alguém que passa por isso. Nós estamos num mundo onde o mundo ele está no pecado e, portanto, nós seremos acometidos de todos os males que as demais pessoas, né? Nós não temos um manto que impede que as doenças do mundo, que tudo isso cheguem até nós. Mas nós temos o diferencial, que é estarmos conectados e termos a esperança que Deus nos dá. Então, por isso que a gente fala sobre esse Setembro Amarelo e às vezes as pessoas ligam diretamente somente à depressão. Na realidade não é. A depressão, sim, é responsável por 96% dos casos de suicídio, mas existem outros transtornos mentais, sociais ou consumos de substâncias psicoativas que levam a pessoa, então,
a encerrar a sua passagem aqui na Terra, tá? Eu tenho ouvido e concordo com aquilo que às vezes é postado nas redes sociais, que uma pessoa que se suicida, ela não está tentando acabar com a sua vida. Não é isso. Ela está tentando terminar com a dor, com um vazio ou sem sentido que ela tem naquele momento na sua vida ou enfrenta naquele momento. Então, de fato, é bem sério. Se você ainda não passou, com certeza você já teve algum parente, algum amigo, algum colega que enfrentou uma situação ligada à depressão, algum outro transtorno, e você sabe que é sério, é uma questão que nós precisamos ter atenção. Mas o que isso tem a ver conosco? O que tem a ver com nós como grupo, como ABC, como comunidade? Tem tudo a ver, porque nós somos chamados por Deus para passarmos essa esperança que nós conhecemos através da palavra para as outras pessoas. Então, esse mês é uma forma de lembrar que todos nós, todas as vidas são importantes. Inclusive lá no Salmo 139, diz o seguinte, nos versículos 13 e 14: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então, muito claramente aqui, nós temos na Bíblia que nossa vida, ela não é por acaso. Ela tem um objetivo, Deus nos escolheu, Deus nos criou, e Ele sabe aquilo que cada um de nós passa na vida. Mesmo que às vezes a gente ache que ninguém está enxergando, ninguém sabe o que você está sentindo, Deus, Ele te conhece intimamente, diferente de qualquer outra pessoa pode chegar. Ele te conhece, Ele nos conhece, e é por isso que é tão importante nós valorizarmos a vida, a nossa e a das outras pessoas. Nosso conhecimento desse amor de Deus é o que deveria nos motivar no dia a dia, no contato com as demais pessoas. Então, se você já passou por essa experiência de depressão, ou se sentir sozinho, ou ter aquela ansiedade muito grande, você sabe como é importante ter pessoas ou profissionais, ou uma comunidade, um grupo que possa te abraçar e te apoiar. Então, que tu possa fazer essa diferença, que nós possamos ser essa diferença na vida das outras pessoas. Isso está muito forte hoje, esse sentimento de solidão, de abandono, porque sim, nós, de certa forma, esse distanciamento acaba fazendo com que os contatos sejam mais esporádicos, ligados só a uma ou outra pessoa, ou então eles acabam nem mais acontecendo. Então esse sentimento de solidão tem que ter, nós precisamos ter o cuidado para que ele não se transforme em algo maior, que faça com que nós nos afastemos também da igreja, afastemos de ter esses relacionamentos que são importantes também para a nossa vida de fé. Se nós conhecemos alguém que passa por isso, é importante que nós nos coloquemos ao lado, nós possamos ter empatia de entender que aquela pessoa está num momento de sofrimento. E sofrimento não é brincadeira. Cada um enfrenta o seu sofrimento de alguma forma, ou aquela situação representa para aquela pessoa um sofrimento, mesmo que você acredite que não. Ninguém se coloca numa situação de risco ou risco sua vida se ela não está num momento frágil ou com a saúde debilitada. Então, que esse amor que Deus nos mostrou, que nós podemos experimentar e ler dia a dia na palavra de Deus, possa nos motivar a fazer diferença, ser luz, ser sal e ser esperança na vida das pessoas, porque nenhuma vida ela é inútil, nenhuma vida ela é por acaso, nenhuma vida ela é feita pra gente brincar ou não levar a sério.
Deus nos cria porque Ele nos ama, e é com esse amor, a gente só consegue partir do amor de Deus, amar as outras pessoas. Que isso possa nos motivar, então, então termos alguns passos, que é olhar para as pessoas, nos aproximar e acolher sem criticar, conversar sem julgar, compreender os sentimentos daqueles que passam por momentos de tristeza, ansiedade, medo e solidão. Isso não precisa ser feito somente por um profissional ou por outro profissional. Isso precisa ser incorporado na nossa forma de olhar para as pessoas e ver o mundo, olhar para as pessoas e sentir amor, e para que a gente também possa mudar as nossas atitudes com relação a isso, a olhar e achar que cada um precisa se resolver sozinho. Não é isso que Jesus veio ao mundo ensinar. Ele veio dizer que a gente tem que servir aqui, e que a gente possa servir justamente levando o amor dele às pessoas. É somente isso que pode mudar essa situação de desesperança, de medo que cada pessoa passa. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, saudá-las também, dizendo que você é especial com o seu dom, com o seu jeito, com o seu talento. Que você possa buscar, sim, proteção no grupo, na comunidade, na palavra de Deus, para que a gente possa se fortalecer em todos os momentos, principalmente naquele momento onde a gente não está bem, que a gente está fragilizado. Que você também possa ser este apoio e falar sobre isso, a importância da vida daquela pessoa que você vê que não está encontrando o seu sentido naquele momento, não está vendo que foi formado desde o início por Deus. E isso é um motivo muito especial. Eu quero que vocês se sintam especiais, porque Deus escolheu vocês para estar em um lugar, fazer alguma coisa, ou simplesmente para você estar abraçando as demais pessoas que estão à sua volta. Então, Deus te abençoe e que você possa se sentir amado e grato pela sua vida, porque ela é muito especial e preciosa para Deus. Um forte abraço. Oi, gurias! Muito obrigada, Simone, pela saudação. Karine, obrigada por essa explicação e por toda essa palavra que tu trouxe. E eu quero falar mais um pouquinho sobre isso que a Karine nos falou, da gente estar à disposição das pessoas. E eu quero ler com vocês lá em Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 19 ao 25. Lá diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esses versículos iniciais que nós lemos, eles nos falam do nosso relacionamento com Deus, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus por causa de Jesus Cristo. Antes o povo não tinha acesso direto à presença de Deus. Eles estavam divididos por um véu, e mesmo os sacerdotes só podiam entrar uma vez no ano, uma pessoa. Então a presença de Deus é um lugar assim muito privado. E depois de Jesus veio como aquele que é o véu, por meio do qual nós podemos entrar nessa presença de Deus, por meio do qual nós podemos conversar com esse Deus. E é muito interessante a gente ver a história do Moisés. Moisés foi alguém que esteve na presença de Deus. E enquanto Deus dava para ele lá os 10 mandamentos, ele estava diante de Deus, mesmo que vindo das costas de Deus, que é o que nós lemos lá. E quando ele desceu daquele monte com os 10 mandamentos nas mãos, as pessoas viam o seu rosto resplandecendo.
Elas até ficaram se perguntando, né, o que está acontecendo com Moisés, que o rosto dele brilhava. Então aquilo que ele tinha vivido na presença de Deus ficou visível para as pessoas. E assim também é com a nossa vida. Quando nós passamos a ter um relacionamento com Deus, isso passa a ser visível para os outros. Aquilo que Deus faz em nós e aquilo que Ele quer fazer através de nós fica muito claro para todas as pessoas. A maneira como nós nos relacionamos com Deus, ela influencia diretamente na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Deus é um Deus que é amor, um Deus que é servo, um Deus que entregou a si mesmo, que ama e que se interessa pelas pessoas. E lá em Gálatas 4:19 nós vemos que o Paulo diz para os Gálatas assim, que ele deseja que a imagem de Cristo seja formada neles. E é isso também o que deve acontecer conosco, que pode acontecer. A imagem de Cristo formada em nós. Desse Cristo que se importa, que ouve, que está presente, que está junto, que ajuda. Essa imagem precisa ser moldada em nós através da presença de Deus. Aquilo que Deus faz em você não é só sobre você. O plano de Deus, a ação de Deus, ela não termina com a nossa salvação, ela começa com a nossa salvação. Lá em Filipenses 2, o Paulo diz para os filipenses que agora eles precisam desenvolver a sua salvação. A salvação, ela não é o fim, ela é o começo de um processo, de uma vida, de um novo caminho que Deus quer que nós trilhemos. Um caminho pelo qual Deus quer nos usar para amar as pessoas, para levar a sua palavra, o seu evangelho, que é boa notícia. É isso que o evangelho significa. E é isso que Deus quer nos usar para fazer. E que nós possamos nos permitir ser mão estendida de Deus para alguém que precisa. Continuando o texto de Hebreus, nós vemos que o texto diz: consideremos-nos também uns aos outros. Considerar o outro, ter atenção pelo outro, se interessar pelo outro. É muito diferente do tempo individualista que nós vivemos, onde nós pensamos em nós, nas nossas necessidades, onde nós pensamos daquilo que nós precisamos, daquilo que nos falta e não pensamos no outro. Para considerar o outro, a gente precisa tirar os olhos de nós mesmos. Precisamos abrir os nossos olhos para poder ver quem está do nosso lado. Abrir os nossos ouvidos para ouvir as necessidades do outro e não mais só pensar em mim mesmo. Consideremos-nos uns aos outros. E no versículo 25 ele diz: não deixemos de congregar-nos, de nos reunirmos, de estar juntos como comunidade. E aí, talvez você já está pensando, né? Assim como eu quando li esse texto, bom, será que a gente está falhando então nessa quarentena enquanto a gente está afastado? Na verdade não, porque a gente mesmo longe um do outro ainda pode estar congregando, ainda pode estar reunido, ainda pode estar servindo o outro de alguma forma. E esse não deixar de se reunir, ele serve tanto para aquele que está muito bem e que por isso acha que não precisa de ninguém, quanto para aquele que está passando por uma dificuldade. Aquele que está mal. Quando a gente está triste, quando a gente está realmente passando por dificuldades, a gente tem a tendência de se isolar, de viver isso sozinho. E o que a Bíblia nos diz é: não deixe de se reunir, não deixe de buscar por alguém, não deixe de procurar. Quando ele fala de considerar, ele fala de considerar uns aos outros. Assim como a nossa vida é uma via de mão dupla, uns aos outros. É dar, em algum momento eu preciso dar a ajuda para o outro, em algum momento eu preciso ouvir e servir o outro, mas vai chegar um momento onde eu vou precisar de ajuda, onde eu vou precisar ser ouvida, onde eu vou precisar ser amada, ser acolhida, e eu preciso permitir que as pessoas façam isso comigo, que elas cuidem de mim, que elas possam me amar. Eu preciso estar disposto a receber essa ajuda. E quem sabe, às vezes, até procurar por essa ajuda. Permita-se receber a mão estendida de Deus através da vida de alguém. Nenhum de nós precisa ou foi feito para viver sozinho.
Penso que se nós devêssemos viver sozinhos, Deus teria feito a terra um pouco maior, para todo mundo ter o espaço de ficar isolado. Mas não, Deus deixou nós todos juntos, porque é assim que deve ser, uns aos outros. Nós precisamos dos outros e nós podemos ser mão estendida para os outros. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você se permita ou ser usado para abençoar alguém, ou ser abençoado por alguém. Que Deus esteja contigo, te fortalecendo e te mostrando aquilo que é a tua parte no dia de hoje.